Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o primeiro livro da trilogia Darkness, da autora Olivia Arben. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais uma dica de leitura aqui nesse canal. Lembrando, deixarei o nome de mais algumas escritas, a qual dedico o vídeo de hoje. Bem, então venho apresentar para vocês essa primeira história que é Capturada pela Escuridão. E a autora Olivia, que eu não a conheço, é a primeira obra dela que eu leio, ela conta essa história em 296 páginas. Aqui nós vamos conhecer o Axel, que hoje é um homem de 34 anos, mas que teve uma infância muito complicada, uma infância muito violenta, a qual ele teve que proteger o seu único irmão. E todo esse sofrimento acabou transformando ele em um homem, um homem muito perigoso, um homem frio, um homem calculista, um homem possessivo. Então, ele é um homem que ele está ali à frente de tudo e ele tem que estar dominando tudo. E talvez por ele ser dessa forma, eu fico em dúvida se eu gosto dele ou não. Eu finalizei o primeiro livro com essa dúvida. Eu gosto do Axel ou não gosto? Não sei. Ainda vou ler o segundo para ver se lá eu consigo decifrar o meu sentimento por ele, gente. Vocês vão entender o que eu tô falando. Bem, o Axel, então, ele tem o seu irmão, que é o Craig. Ele tem mais dois amigos, vamos dizer assim, que é o Weir e mais o Russell, que se transformam ali em um grupo de mercenário. Então, em troca de dinheiro, ele faz algum trabalho, e são trabalhos bem perigosos, porque são trabalhos que envolvem pessoas perigosas. Ele está no Brasil para poder fazer uma transação com umas pessoas também meio perigosas, que são traficantes, mas ele é surpreendido e assim ele leva 3 tiros e é deixado num beco para morrer. Só que no caminho dele, ele acaba encontrando uma doce menina. Nós vamos conhecer a Isadora, uma menina de 22 anos, no qual foi abandonada, ainda bebê, nenhuma porta. E esse casal já idosos, se não me engano, a mãe dela está com 70 ou 75 anos, o pai com 80, mesmo sendo pobres, acabou acolhendo essa criança e criando como filha, fazendo de tudo para que ela possa sim ser uma menina feliz. Ela hoje está na faculdade, ela gosta ali da parte de tecnologia, ela é focada nisso, ela é muito inteligente. Só que, quando você começa a ler, já fala ali que ela é uma menina feia, uma menina desinteressante. Mas conforme você vai lendo como ela se veste, como ela se porta, como é o cabelo dela, você vai vendo que ela não é uma garota feia, mas sim uma garota que não sabe se arrumar, ou uma garota que não tem oportunidade de se arrumar, porque no fundo ela é bonita assim. E logo no início também desse livro, você já começa a ranger seus dentes de raiva, você já começa a ficar puto da vida, porque vem relatar a história de bullying em cima da nossa Isadora. Gente, não é um bullying leve, não, é um bullying pesado, no qual xingam ela de feia, de monstro e por aí afora. Foram 3 anos no qual ela teve que ver alguns ali, porque sempre né? Aquele grupinho de mal acabado, aquele grupinho que na frente de todo mundo parece seus bambambam, mas a gente sabe que no fundo essas pessoas são amarguradas e em casa não deve ter nenhum carinho, nenhuma atenção, porque para ser do jeito que esse grupinho gente, só pode ter essa explicação. E ela acaba se acostumando com aquilo, ela acaba aceitando aquilo, de que realmente ela é feia, de que realmente ela é desinteressante, e isso me irrita, nossa gente, isso faz com que eu fique louca da vida e queira pegar esse grupinho e torcer o pescoço, igual a gente torce o pescoço de galinha, bem isso que eu queria fazer. Mas ela, por mais que ela aceite tudo isso calada, ela tem um bom coração. E um dia, quando ela está passando perto desse beco, que ela escuta gemidos, mesmo com medo, ela acaba indo até lá, porque ela fala, alguém está precisando de ajuda, então eu tenho que ver se eu consigo ajudar. Quando ela se depara com o Axel, ela fica assim, ao mesmo tempo, com medo, mas uma sensação boa passa no coração dela. Porque ela olha para aquele homem que tem uma cara amarrada, uma cara fechada. Ela olha que ele está sofrendo. Gente, ela fica assim, sem entender o sentimento que ela está tendo ali. E quando ela se aproxima
aproxima para poder ajudar e ela tenta pedir ajuda, mas ela lembra que tá sem celular e ela vai para falar alguma coisa, o Axel segura na garganta dela, apertando de uma forma que falta um pouco do ar. E por incrível que pareça, ela gosta dessa sensação. Aí ele fala com ela, ele fala em inglês, ela sabe falar inglês, porque como eu falei para vocês, ela é uma menina muito inteligente, é uma menina que corre atrás das coisas que ela quer, então ela conversa com ele ali em inglês e ele pede para ela pegar o celular e ligar para alguém. Ela liga para essa pessoa, chegam 3 homens que, gente do céu, eu fiquei arrepiada quando relata a cara de mal que eles têm, e vocês sabem que eu adoro cara de mal, mas mesmo assim, né, a gente se arrepia. E eles levaram o Axel embora, mas meio que ficaram olhando ali para ela para saber o que vamos fazer com você. E aí o Axel disse para deixar ela. Aí a vida dela segue por 2 semanas, no qual a primeira semana ela fica com aquela sensação que eles vão voltar para matar ela, porque ela viu que aqueles homens são perigosos, e depois de 1 semana ela se acalma. Já na segunda semana, ela tem a sensação de estar sendo observada. E por mais que ela procure, ela não encontra ninguém. O bullying continua presente na vida dela, gente. Sempre ali, presente na vida dela. Só que nessa última semana, ela acaba conhecendo a Lara, que é uma menina que está sempre ali na biblioteca. E elas criam ali uma amizade. Ela fica meio arredia, porque ela sabe que toda a amizade que ela tenta ter não vai adiante, porque ninguém gosta dela. Quando tá ali nesse final dessa segunda semana de que tudo aconteceu, ela recebe uma visita, que é a visita do Axel, na kitnet dela. Porque ela não mora com a família mora... Gente, esqueci onde a família mora. Eu sei que ela tá em Santa Catarina, eles moram ali perto, eu esqueci o lugar. E ela mora então nessa kitnet, gastando o mínimo possível, porque afinal de contas os pais não têm muita condição. E aquele homem, gente, imponente, aquele homem enorme ali naquela kitnet dela, faz com que o ar dela suma. Porque, gente do céu, é muita coisa aquele homem ali no cantinho dela, olhando pra ela, com aquele olhar escuro, com aquele olhar negro. Ai, eu começo a ficar nervosa já, gente. Pois bem, a hora que ela começa a gaguejar perguntando o que ele tá fazendo ali, se ele tá ali pra matar ela, ele fala que não. Que ele tá ali para pegar o que é dele. E nesse momento, gente, ele diz que é ela. Ele leva ela para onde eles estão. Vamos chamar de QG, aonde eles estão. E ali acontece várias coisas muito bacanas, que é onde eu fico meio assim com o Axel. Porque o Axel, ele, por mais que ele não tenha sentimento, ou pelo menos é o que ele aparenta não ter, em relação a nossa Isadora, ele sente alguma coisa. Ele fica confuso, ele não consegue entender, mas ele sente ali uma necessidade de ter ela perto dele. Porque quando ela está perto dele, ele acalma os monstros dentro dele. Porque ele é uma pessoa muito perturbada. E ele consegue sentir essa calma, essa tranquilidade. Por isso que ele acredita que ela deve ficar do lado dele. Mesmo que para isso ele tenha que raptá-la, porque foi o que ele fez. E lá ele trata ela ao mesmo tempo, assim, com comando, deixando bem claro que é ele que manda, mas também com um tom de preocupação. Por isso que eu fico em dúvida se eu gosto dele ou não. Ele faz algumas coisas ali no qual eu não gosto muito, porque uma coisa é você querer uma pessoa submissa a você, mas em determinados momentos. O que eu percebo do Axel é que ele quer ela submissa a todo o tempo. Ele tem um ciúme doentio dela. E isso me incomoda um pouco. Porque nas histórias de submissão, então tá aquela situação. A submissão é mais ali no momento de 4 paredes. E não fora dela. O Axel não. O Axel, ele quer ela submissa todo o tempo. E ele fala, em vários momentos, ele fala que não é para ela abaixar a cabeça, que ele não quer ver ela abaixar a cabeça, que para a única pessoa que ela vai abaixar a cabeça é para ele. E isso me incomoda. Não é assim, cara. Não é assim. Principalmente se não for entre 4 paredes, entendeu? Então, isso no Axel me incomoda. Eles começam a ter ali, então, uma relação no qual, por mais que ela tenha um pouco de medo dele e dos outros, ela acaba se sentindo também confortável. Porque não só ele, mas como os outros brutamontes, acabam acolhendo ela, acaba dando atenção, acaba dando carinho de certa forma, porque a forma deles falarem com ela é doce. E o Axel, ele não consegue ver ela nem sorrindo para os outros e nem os outros próximos a ela. E com isso ele acaba, gente, em muitos momentos sendo rude, não com ela, mas também com os meninos. E isso eu fico querendo bater nele, porque, cara, ela já é sua. Ela já tá aí de livre e espontânea vontade nesse momento. Por que você fica fazendo isso? Gente, eu preciso ler o segundo pra ver se eu vou gostar do Axel, porque tá difícil ele agindo dessa forma. Ele acaba contando pra ela o que realmente ele faz.
ele acaba dizendo ali um pouquinho sobre os meninos. Ela sente que ela pode ajudar quando ele fala que ela vai ajudar em uma missão. Porque tem uma missão que ele precisa, é isso que eu falei para vocês que eu achei interessante, que eles vão tentar encontrar uma menina de 8 anos que foi sequestrada. Ela é filha de um senador. Eles vão, então, para Nova Jersey, eles levam ela, porque ela é muito boa em computação, essas coisas, então eles levam ela para ajudar ali na equipe. E quando o pai da menina fala, eu pago o quanto vocês quiserem para que vocês matem todos aqueles que estão envolvidos no sequestro da minha filha, ele fala, não precisa, porque isso já será feito. Porque ele pode ter ali o seu lado obscuro? Pode, mas ele não aceita que façam nada com criança. Porque ele se recorda muito do que ele sofreu, principalmente do que o irmão dele sofreu quando era criança. Então isso eu gostei. Por mais que ele tenha esse lado negro dele, ele ainda tem um coração, gente. Ele tem um coração. Ela ajuda eles, é muito legal o momento de ação deles, onde eles têm que entrar num lugar, onde eles têm que encontrar a menina, onde tem ali tiroteio, é muito interessante essa parte. E ela, nesse momento, ela se sente realmente como ela é importante, como ela pode ajudar alguém, porque até então ela se sente assim, não só o patinho feio, mas ela se sente uma inútil. E naquele momento ela parece que se encontrou. O pai dela acaba sofrendo ali um infarto, ela tem que voltar para o Brasil urgente. O Axel vai com ela e quando chega ali próximo ao hospital, ela fica pensando, gente, como é que eu vou fazer com ele? Como é que eu vou dizer para ele não entrar? E ao mesmo tempo, como é que eu vou dizer para minha mãe e meu pai quem é ele? Porque eu não sei o que nós somos. Ele parece que percebe o que ela falou, o que ela tá pensando, e aí ele deixa ela entrar e fala que vai resolver algo e volta depois. Só que ele não consegue ficar longe dela, gente, a obsessão dele é demais. Eu não sei se é obsessão ou é porque ele se sente tão bem do lado dela, que ele se sente tão calmo que ele não consegue ficar longe dela. Porque toda vez que ele fica longe dela, ele fica mais nervoso, ele fica mais temperamental. Talvez seja isso, não seja tanto uma obsessão, mas a necessidade de sentir essa paz. Quando ela tá ali conversando com a mãe dela, porque o pai dela e a mãe dela, por mais que já sejam bem de idade, eles têm opinião bem diferente. O pai dela acredita que ela deve ficar virgem sozinha pro resto da vida. É a princesinha dele, a menininha dele. Já a mãe dela quer que ela namore, case, tenha uma família grande. Então os dois brigam muito por isso. E quando ela tá ali conversando com a mãe dela, perguntando sobre o pai, a mãe dela olha por cima do ombro dela e fica parada. Porque tem um homem estranho, tem um homem com cara de mal olhando para as duas. No que a nossa Isadora olha, gente, ela gela o coração. Porque o Ax olhando ela com aquele olhar penetrante. Ela não sabe o que fazer. Ele se aproxima e aí ele se apresenta como namorado dela e ele fala em português. Lembrando que ele não gosta que ela fale em português. E ela acreditava que era porque ele não entendia o que ela estava dizendo. Mas no fundo ele não gosta da nossa língua. Ah, qual é, meu? Dessa língua é maravilhosa, para de palhaçada. Depois que ela apresenta ali, a mãe dela fica muito feliz. O pai dela já tem ali uns rompantes, porque o pai dela não aceita que a princesinha dele esteja namorando. Vai desenrolando mais algumas coisas, no qual várias coisas acontecem, no qual ele vai atrás de descobrir quem é essa pessoa que o traiu, essa pessoa que tentou matar ele. A Lara, ela é irmã de que também é envolvida com tráfico, essas coisas, de uma família no qual o Axel também está ali envolvido de certa forma. Ela está prometida a um cara que ela não quer casar de jeito nenhum, mas como ela fala, minha sina, eu vivi nessa família que ela odeia por fazer o que fazem. E ela acaba levando a Isadora para um pub, que é o pub ali do irmão dela, né? E aí, gente, o Axel está lá porque ele está lá para saber a informação de quem traiu ele. E quando ele vê que a nossa Isadora está no braço de outro homem, porque o homem esbarrou nela, ele surta, ele desce assim, já gritando, solte a minha mulher. É hilário esse momento, porque ela fica com aquela cara de pavor, sem saber o que fazer, porque afinal de contas, gente, ela não fez nada, foi o cara que agarrou ela ali, e depois você vai descobrir por que esse cara agarrou ela, que esse cara agarrou ela de propósito. E aí ali ele fala realmente, né, que é a mulher dele, que tira a mão dela. E os meninos morrem de rir da cara do Axel, gente, porque ele tá muito besta, ele tá muito bobo. Ele tem esses rompantes em todo momento, ele já não tá escondendo mais essa ligação deles dois. E isso faz com que eu goste dele um pouquinho.
Outra coisa do Axon que eu não gosto muito, mas que a autora soube dosar, foi que logo ali no começo ele usa muita palavra punição com ela, né? E isso eu não gosto muito, esse negócio de falar em punição. Então tem um acontecimento no qual ele acaba dando uns tapas na bunda dela. Não acho muito legal, mesmo. Não acho, gente. Eu gosto, assim, de uma pegada mais top, mas esse tipo de coisa eu não gosto. Eu já fiquei morrendo de medo ali que nesse livro tivesse cinta. Gente, eu tenho pavor desse negócio. Mas não teve, pelo menos nesse primeiro, graças a Deus, não. E a autora foi muito sutil, por quê? Esse rompante dele, esse negócio de falar em castigar, mostrando ele batendo ali na bunda dela. Claro que ela sentiu prazer, porque aquela situação, né, bate, assopra, depois leva ela ao delírio, que foi no momento que ele tirou a virgindade dela, foi quando ele deu esse primeiro castigo nela. Então, a autora, ela só relata essa parte. No restante da história, ela fala assim sobre ele falando pra ela, né? Você tá querendo ser punida novamente? E ela olha pra ele e fala que adoraria. Então aí ela é mais sutil nisso. Então eu gostei disso na autora, porque se ficasse relatando muito, eu ia ficar muito desconfortável, porque isso é uma área ainda que eu não estou muito habituada. É um assunto que, pra mim, eu não lido muito bem. Mas a autora foi muito sutil, então a história fica muito leve em relação a esses momentos assim, porque só relata o momento intenso deles de sexo uma ou duas vezes. Depois a gente fica sabendo o que aconteceu ali, mas não é relatado. Então isso também a autora foi muito sutil, porque o Axel, gente, ele é daquele que gosta meio de uma pegada bem, sabe, aquela pegada? Tá, a pegada eu gosto, eu não posso reclamar não, eu só não gostei da primeira parte, mas as pegadas dele, eu gosto. E muito, hein? Como nós sabemos que ele está atrás de quem tentou matar ele, o inevitável acontece, gente. O inevitável é o quê? Que ele novamente seja emboscado. Que ele novamente esteja à frente de um alvo. Mas o que se descobre depois é que, na verdade, o alvo naquele tiroteio que aconteceu não era para acertar ele, mas sim para acertar a Isadora. Porque todos os seus inimigos já descobriram que ele está apaixonado por aquela menina. E ali ele toma uma decisão, na qual ele decide que ele vai deixar ela para que ela não corra mais risco. Então eles conseguiram pegar a pessoa que estava envolvida naquele tiroteio, que foi a pessoa que deu os 3 primeiros tiros nele lá no começo da história. E assim ele acaba fazendo algumas coisinhas com esse cara, tem ali a informação que ele precisa de quem é o mandante. E assim termina a nossa história com ele abandonando a nossa Isadora. Lembrando que ele vai deixar ali um bilhete para ela, um bilhete bem comovente, um bilhete que faz com que ela tenha a esperança que ele vai retornar. Então eu vou deixar vocês com esse primeiro. Ai, gente, leia, viu? Leia, porque eu vou trazer o segundo e vocês têm que ter terminado de ler esse aqui para ler o segundo, para vocês ficarem cientes de tudo que vai acontecer, porque eu já tô em cólica para saber como isso vai finalizar. E eu acho que o terceiro ainda não foi ainda liberado, porque o segundo acabou de ser liberado. Ah, senhor, vai lá, minha filha, agiliza esse terceiro aí, porque se o segundo terminar e for bom igual o primeiro, eu tenho certeza que eu vou ficar desesperada pro terceiro. Então, pelo amor de Deus, Olivia, agiliza aí. Não deixa a gente nessa escuridão toda não, minha filha, por favor. Então, eu vou deixar vocês com Capturada pela Escuridão, que é muito bacana. E agradeço muito a sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima com a continuação.